Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje teremos entrevista falando sobre água. No dia 22 de março comemora-se o Dia Mundial da Água. E eu estou aqui com o Cauê Pellegrini, pesquisador, engenheiro ambiental e doutorando pela PUC. Boa tarde, Cauê. Bem-vindo ao Conecta Mais Web TV. Obrigado, o prazer é todo meu, a oportunidade. Certo. Então vamos falar sobre a água. Hoje em dia, em questão de águas potáveis, como é que estamos no mundo? Então hoje a gente sabe que devido à poluição demasiada, né, a água potável ela acaba se reduzindo, enfim, certo. Né? Mas é um ciclo, né, na verdade. O ciclo da água, que é extremamente estudado, ele faz com que a água, na verdade, ela não acaba. A água está sempre dentro do planeta, sempre circulando. O grande desafio é como tratar essa água, fazendo com que se tenha água potável para todas as pessoas utilizarem ao longo da vida delas, né? Enfim, então... Porque nós temos cada vez mais águas mais poluídas. Né? Isso, sim. Cada vez nossos recursos estão se diminuindo, se vê aquelas imagens de satélite onde são retiradas águas para consumo de rios, enfim, né? Para serem tratadas. Parece, a impressão que dá, e a comunidade científica já aceitou isso, que está se diminuindo. Então está se perdendo recursos para se obter água tratada. Então é sempre desafiador encontrar meios de conseguir a água potável. Né? Certo. Inclusive os oceanos muito poluídos cada vez mais também, né? Cada vez mais. A gente vê que, principalmente nas costas, assim, até casos do Brasil, né, próximos ao Rio de Janeiro, a gente vê que tem áreas que estão extremamente poluídas, parece que quase não tem mais o que fazer, né, tanto acúmulo de resíduos que acaba parando lá, né. Porque, na verdade, muitas vezes que a gente encontra na praia, imagino que muitas pessoas acabam encontrando resíduos no próprio mar, na praia. Eu vou tirar as minhas férias em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que seja, e acaba vendo uma quantidade de plástico, né, de sacolinhas lá no mar, etc. E até muitas vezes as pessoas acabam se perguntando, será que a população da praia é tão mal educada que está sempre cheio de lixo na praia, né? Mas, na verdade, a grande causa desses polímeros, esses plásticos estarem no mar, vem muitas vezes de nós aqui na Serra, em Porto Alegre, que seja, porque no momento em que eu jogar um polímero, um plástico, para fora da janela, por exemplo, se eu terminar de tomar um café contigo aqui e eu jogar o copinho para fora da janela, ele não vai se manter aonde ele caiu para sempre, né? Certo. Ele vai acabar sofrendo ventos, chuvas fortes, ele vai sendo empurrado, sendo encaminhado para os lugares que são óbvios, né? Que são os corpos hídricos, que são os lugares mais baixos. Sim. E aí ele vai seguindo no rio, e esse rio vai desembocar em algum lugar. E esse lugar é provavelmente rios maiores, que desembocam em rios maiores, e assim por diante até chegar nos oceanos. Então, o copinho plástico que nessa simulação que eu tomei café contigo aqui, que eu jogar para fora da janela, em algum momento vai parar nos oceanos. Então não dá para se culpar a região costeira ou turistas que estejam na praia. Muitas vezes vêm das nossas casas aqui, que vão acabar parando lá. É isso mesmo. E agora vamos falar desse projeto, esse Ocean Cleanup, que é uma organização, uma ONG holandesa. Fala um pouco sobre isso. A The Ocean Cleanup, ela ela foi fundada, na verdade, em 2013, né, por um garoto holandês, o Boyan Slat, que, na verdade, ele teve a ideia alguns anos anteriores, na Feira de Ciências, onde ele tinha 16 anos, né, então ele era um gurizão de escola. Sim. Na Feira de Ciências, ele apontou um projeto de coleta dos resíduos poliméricos, dos plásticos dos oceanos, porque, segundo ele foi fazer foi tirar férias na Grécia e ele encontrou mais plásticos do que peixes no mar de lá. Incrível. Então ele ficou abismado com aquilo e criou esse projeto, que na escola era um conceito ainda muito mal desenvolvido, mas era uma ideia, né, de uma plataforma que tivessem boias, que ficassem na superfície dos oceanos e que se acumulassem esses resíduos poliméricos no oceano e que depois de coletados tu poderia levar para a terra e para reciclar. Então a ideia surgiu aí, né? Mas ele precisava,
é claro, de apoio de cientistas, de investidores, né, a parte Com certeza. para conseguir desenvolver melhor esse conceito. E aí foi levado adiante, inclusive, se não me engano, entre 2013 ou 2014 foi o momento em que eu descobri esse projeto do Boyan, e eu achei extremamente interessante, até porque na época eu estudava a questão já de polímeros no ambiente marinho e quais as consequências, e eu acabei fascinado com esse projeto. E eu conheci ainda o projeto no estado bem inicial, e eu acabei entrando em contato com eles lá. Eu disse, nós da Universidade de Caxias do Sul, que eu estava estudando até então, estamos estudando características dos plásticos nos oceanos, o que causa, quais os problemas, né, e tal. E aí ele disse, nós estamos precisando de pesquisadores, de cientistas que consigam desenvolver essa ideia, consigam estudar o que está acontecendo, então adoraríamos ter você e sua equipe da UX, né, envolvidas no projeto. E aí a partir daí a gente passou a desenvolver e o projeto, desde aquele momento até hoje, 2019, passou por diversas alterações. Hoje já é um projeto mundial muito bem concretizado, todo mundo já conhece. No início em 2014, mais ou menos, a época em que a ideia inicial do projeto era construir boias, né, de 100 km de extensão, né, as boias em formas de U, porque o que acontece? Quando o polímero, o plástico, ele acaba atingindo o mar, ele acaba sendo, digamos assim, puxado para alguns pontos específicos dos oceanos devido às correntes marítimas, né? E esses pontos específicos a gente conhece como giros. Giros é correntes marítimas em formas de ciclo que tem sempre o mesmo sentido. Uhum. Então, quando o plástico que está flutuando lá, ele chega nesses pontos, ele acaba sendo puxado por esses ciclos e forma como se fosse um redemoinho. E aí esse plástico vai indo para cada vez mais para o centro, cada vez mais, e ele chega lá no centro onde ele fica acumulado. E nesses pontos, então, se começa a serem construídas de forma, né, pejorativa, ilhas de lixo, e elas estão cada vez aumentando mais, né? Então a ideia dele, do Boyan, é colocar uma barreira, né, de 100 km na época, aonde, como as correntes marítimas têm sempre o mesmo sentido, se eu colocar a barreira em forma de U, o sentido vai bater nessa barreira sempre no mesmo sentido. Então os resíduos vão acabar se acumulando naquele ponto. E ainda no vértice dessa barreira de 100 km teria uma plataforma de coleta, né? Ela funcionaria com uma esteira que funcionaria à luz solar, porque, né, para levar energia lá para o meio do oceano não é tão fácil. Mas com os polímeros, os plásticos ali coletados, depois de tantos dias, semanas, enfim, viria uma embarcação, pegaria esse resíduo acumulado, levaria para a terra para reciclar. Hoje já se alterou, não são mais barreiras de 100 km, mas sim várias barreiras de 600 metros de comprimento. Porque isso facilita, porque se tu tiver uma barreira de 100 km, que é daqui a Caxias do Sul, né, 100 km de distância, é muito grande. Se tu romper em algum ponto, para te consertar aquilo, fica muito difícil, né? Então a ideia se alterou e em vez de ser uma barreira só, então são várias barreiras de 600 metros. Mas aí... Vai cada vez mais vai desenvolvendo esse projeto. Isso. De forma diferente através da pesquisa, né? Mas aí a pergunta que se fazia até então era, ok, eu vou resolver o problema de coletar os resíduos poliméricos dos oceanos, né? Pouco a pouco eles vão sendo coletados e vão ser levados para a Terra. Mas será que esses polímeros, será que esses plásticos são recicláveis? Porque eles estão naquele ambiente sofrendo exposição à radiação UV, né, ao sol, ao luz solar, ao próprio sal do mar, os micro-organismos, que seja, tudo que tem lá, né? Então, nós, na Universidade de Caxias do Sul, nesse período de desenvolvimento do sistema, a nossa proposta foi receber lotes, né, de tempos em tempos, de polímeros que estão nos oceanos, para fazer as análises para ver se é possível ou não reciclar esse material. Então essa foi a nossa contribuição principal para o projeto, né? E a gente mostrou que é facilmente reciclável esse material.
Na verdade, o que é na verdade preocupante, porque os polímeros, os plásticos, eles têm, tu pega alguns que têm centímetros de espessura, é somente a superfície que está degradada. O interior dele está praticamente novo, inteiraço. Então é possível, se tu fizer uma simples raspagem, digamos assim, né, tu consegue ter um material de ótima qualidade para reciclar. Isso a gente conseguiu provar com testes, enfim, né? E o interesse da própria organização se alterou a partir desse estudo. Porque a ideia deles até então era de recolher esses resíduos e fazer a reciclagem energética, que é queimar para a produção de energia. E a gente mostrou que não precisa queimar o material. Eu posso reciclar ele várias vezes até o momento em que ele está, daí sim ele está tão degradado e ruim para reciclar, que aí ok, então agora a gente queima, né? Sim. E o crescimento da Ocean mundialmente, como é que está? De que forma que está acontecendo? Bom, agora já explodiu na mídia, né, mundial. É um projeto já reconhecido por muita gente, inclusive governos, né? Governos que acabam apoiando até financeiramente o projeto, né? Tem alguns países que apoiaram. O governo do Canadá, do Panamá também, da França e de outros países acabaram auxiliando, digamos assim, né, para que esse projeto ocorresse, porque é um projeto de importância mundial, né? Com certeza, todo mundo. Não atinge um país só específico, atinge todo mundo, né? Até porque as 5 ilhas de lixo estão distribuídas em diferentes partes dos oceanos, né? Lá no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, no Atlântico, em cima, embaixo, no norte e no sul, né? Enfim. Então atinge todo mundo. Então é necessário que não só as pessoas, mas também tem uma contribuição do governo para mostrar que o governo está apoiando o projeto, né? Então... Sim. E como é feita essa abordagem, assim? Tem alguns críticos, inclusive, né? Que falam que pode até afetar o plâncton. Sim. Isso uma pesa também, né? Na verdade, isso é uma coisa muito pensada, até porque tem cientistas no grupo que são oceanógrafos, tem biólogos, né? Enfim. Isso é uma coisa muito importante a ser estudada, porque o plâncton, né, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, né, eles são organismos importantíssimos na cadeia alimentar dos oceanos, né? Então é uma coisa que foi abordada então, desde o início, foi estudado. E a forma como as boias são construídas, né, faz com que o fito e o zooplâncton consiga facilmente passar por debaixo da boia. Sim. Os resíduos poliméricos ficam retidos, mas o plâncton acaba conseguindo passar por baixo da boia, não afetando eles, então, né? Não afeta, né? Não afeta, é. Tanto os plâncton quanto peixes e outros organismos que vivam ali na superfície, né? E o projeto agora começa pensando em lançar 60 desses sistemas até 2021, Isso mesmo. Na verdade, até hoje foi lançado né, uma dessas barreiras até nesse ponto específico, nessa ilha de lixo, foi lançado já pronto, e ele acabou ele acabou rompendo, infelizmente, em novembro do ano passado, por algum problema técnico que agora os engenheiros do grupo vão descobrir, né, e vão tentar sanar esse problema. E essa boia, esse sistema foi recolhido para o Havaí, onde eles estão reparando agora o sistema, e para descobrir o que foi que causou esse problema, para não acontecer de quando forem lançadas as 60 darem problema, né. Então a ideia é serem lançadas 60 dessas boias até 2021, fazendo com que no máximo 5 anos sejam retirados 50% da massa de plástico dessa maior ilha de lixo que fica entre o Havaí e os Estados Unidos. Em 5 anos seja removido 50%, né? E ao longo dos próximos anos, então, removendo cada vez mais, e esperamos que chegue a 100% ou quase 100%, né? Ok. Nós estamos estourando nosso tempo aqui, Cauê, mas muito interessante, poderíamos continuar falando muito tempo ainda, né? Mas eu queria agradecer a sua presença aqui na Conectar Mais Web TV. Bem-vindo, sempre será bem-vindo aqui para nos ajudar a entender essas coisas que estão acontecendo no mundo. Obrigado pela oportunidade e vai ser sempre um prazer estar falando com vocês aqui.
É isso aí, gente. Eu estive aqui com o Cauê Pellegrini, pesquisador, engenheiro ambiental e doutorando agora na PUC. E a nossa programação na Conecta Mais Web TV vai seguindo por aqui.